O grande debate de hoje começa agora. O quadro é um grande sucesso na CNN americana. Aqui temos como objetivo apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Os debatedores têm total independência e a opinião deles não reflete a posição da CNN. Participam comigo a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. Nosso primeiro tema é o seguinte: mais uma declaração, dessa vez vinda do Judiciário, exaltou ânimos entre governo e Supremo. Em uma transmissão feita pela internet no fim de semana, Gilmar Mendes disse que não se pode mais tolerar a situação pela qual passa o Ministério da Saúde. O ministro disse ainda que o Exército está se associando ao que ele chama de genocídio. Vamos assistir. Nós não podemos mais tolerar essa situação que se passa com o Ministério da Saúde. Pode ter estratégia, pode ter tática em relação a isso, mas é impossível, não é aceitável que se tenha este vazio no Ministério da Saúde. Pode-se até dizer, a estratégia é tirar o protagonismo do governo federal, é atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso fazer alguma coisa. E isto é ruim, é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isto de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. Não é razoável para o Brasil. É preciso dizer, é preciso pôr fim a isto. Gisele e Tiago, a atuação do governo Bolsonaro na pandemia é ruim para as Forças Armadas? Eu começo com o Tiago Anastácio. Bom dia, boa semana para você, Tiago. Obrigado, Rafael. Bom dia, Gi. Boa semana de trabalho para todos nós. Bom dia, obrigada. Eu confesso para vocês que não tinha pegado toda essa fala do ministro Gilmar Mendes sobre a relação do Exército com esse atual governo. Eu tenho uma preocupação com as nossas Forças Armadas, e aqui não estou ainda entrando na análise sobre o que Gilmar Mendes disse ou não. Eu tenho uma preocupação com as Forças Armadas, que é dessa confusão dela com a política. As Forças Armadas, elas são instituições de Estado, Aeronáutica, Exército e Marinha, que há muito tem, desde a pacificação feita pela Constituição da República de 1988, muito tem feito pelo país. Não só na proteção da nossa soberania, e aí diga-se proteção da soberania de nossas fronteiras e também de nossas riquezas naturais, como também em missões internacionais que o Brasil, graças ao seu anterior prestígio diplomático, missões que o Exército Brasileiro principalmente atuou com erros e acertos, investigações internacionais, não importa, mas importa o relevantíssimo trabalho que as Armadas têm feito no Brasil desde a redemocratização. Temos hoje um generalato, brigadeiros e também um almirantado. Vocês perceberam que eu não sei como é que se estende o termo de brigadeiro, né? O almirantado e o generalato eu sei, mas eu não consigo também me expressar de forma absolutamente direta. Eu realmente não sei. Você sabe, Gisele? Não sei também. Eu também não sei. Eu sei que há o almirantado e o generalato. São instituições relevantíssimas que têm feito um grande trabalho. Podemos ver, inclusive, sobre as Olimpíadas do Rio de Janeiro. A inteligência militar foi utilizada ali, principalmente, creio, que a inteligência da Marinha, que talvez seria uma das mais eficazes. Agora, encontramos novamente um problema. Um ministro do Supremo Tribunal falando fora dos autos, coisa que, particularmente, eu sou contra, absolutamente contra isso. Mas também não sabia que o ministro estava, e pareceu muito, Gisele, ele estava fazendo uma análise para que as Armadas não caíssem nesse molho político. Eu pensei que a crítica dele teria sido direta, falando as Armadas estão fazendo isso. O que pareceu é que ele tem uma preocupação para que as Armadas não se contaminem com a política. Eu não sei. Mas fica aqui a minha crítica. Eu sou absolutamente contrário, já disse isso várias vezes, que o ministro do Supremo Tribunal fale sobre política.
ministro do Supremo, julga casos sobre princípios constitucionais. Gisele, bom dia, boa semana. Bom dia. Tiago, foram mais de 2 horas de uma live para o grupo Prerrogativas. Esse grupo Prerrogativas, eu fui inclusive pesquisar, na sua página de abertura explica que é um grupo fundado há 5 anos, um grupo que começou com uma série de advogados que compuseram um grupo de WhatsApp e começaram então a conversar e a trocar informações por conta da Lava Jato. Há nessa página de abertura, inclusive, o ex-presidente Lula citado nominalmente como tendo sido uma pessoa condenada sem provas, ou seja, é um grupo que tem um viés ideológico bastante claro, um grupo que se autodenomina um grupo de resistência, e durante essa live houve uma profusão de críticas feitas não só pelo ministro Gilmar Mendes, mas também pelos outros participantes ali daquela live, que eram membros desse grupo Prerrogativas. Eles fizeram, inclusive, comentários, críticas diretas a bolsonaristas, a moristas, falaram em ovo da serpente, ou seja, havia, sim, todo um viés dentro dessa live. Não foi uma live feita de forma imparcial e isenta para um grupo ligado a uma instituição de pesquisa. É um grupo de advogados criado em resposta à Lava Jato, em resposta a todas aquelas atuações que foram iniciadas em 2014 pela Lava Jato. Esse grupo começa provavelmente em 2015, 5 anos atrás, e vem então se avolumando em pessoas, em advogados, em juristas, fazem uma série de publicações, uma série de posts. Então, também me desagradou bastante que um ministro do Supremo Tribunal Federal participasse de uma live de um grupo que tem já este viés tão claro de defesa de investigados da Lava Jato. Houve a citação nominal dos participantes que estavam assistindo, de advogados, enfim. São todos aqueles mesmos nomes já conhecidos de advogados, de juristas que fazem essa defesa tão veemente da Lava Jato, tão veemente do ex-presidente Lula e de outros condenados por corrupção. A palavra corrupção, ela vai aparecer na live uma única vez, quase que no final da live. Então, todo esse período de 2 horas, em todo esse período são discutidos e há uma série de críticas às Forças Armadas, ao Ministério da Saúde, aos bolsonaristas, aos membros do Ministério Público atuantes da Lava Jato. Há uma longa crítica do ministro com relação ao procurador-geral ter ido ao STF buscar informações sobre a autonomia e a independência funcional do Ministério Público. Então, é verdadeiramente uma live que merece ser assistida em trechos, até para uma análise mais criteriosa com relação a possíveis manifestações e opiniões que realmente não cabem para um ministro do Supremo Tribunal Federal, ainda mais neste momento. Agora, eu queria só reforçar a pergunta do nosso debate aqui. A atuação do governo que, para o ministro Gilmar Mendes, proporciona um mau momento no combate à pandemia, um genocídio foi a palavra que ele usou, né? Um absurdo. É ruim para os militares. Eu lembro que hoje um militar é o ministro da Saúde. Há essa conexão, Tiago? Não há nada... Oi, desculpa. Não, pode falar, Gisele, pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Vai, pode ir, Gisele. Pois não. Pode falar aqui. Não há nada de ruim para as Forças Armadas. É ruim para o Supremo Tribunal Federal esse tipo de comentário e que uma instituição esteja se imiscuindo e fazendo esse juízo de valor e imputando crime, porque genocídio é crime, não é, Tiago? É crime tipificado. Então, crime contra a humanidade. Pois é. Extermínio você. de raça, etnia, em razão disso. Pois é, esse uso de hipérboles exageradas neste momento. Então, é chocante que o governo federal seja acusado a todo momento de atacar as outras instituições, mas neste momento sofreu um ataque gratuito e, aliás, a resposta das Forças Armadas foi uma resposta absolutamente técnica, absolutamente serena, foi uma resposta que trouxe os quantitativos de tudo aquilo que vem sendo feito pelas Forças Armadas, especificamente com relação à pandemia, e também não podemos esquecer das Forças Armadas atuando em todas as outras esferas do país. O que é curioso por que é que há essa resistência tão grande, esse incômodo tão grande com
membros das Forças Armadas, da Reserva e da Ativa participando do governo federal. Qual é o problema? Eles não trazem nenhum problema, ao contrário, trazem expertise, trazem solução, se dedicam. Desculpa, Tiago. Não, imagina. Nós estamos aqui. O diálogo, a melhor forma do debate é o diálogo. Sim. Eu acredito piamente nisso. O problema, vamos lá, vamos dividir. O ministro Gilmar Mendes, ele, ao contrário de outros ministros, ele não tem aquela autocontenção judicial. Ele age, muitas vezes, como entidade política. E ele age como entidade política, na maior parte das vezes, a favor do presidente Jair Bolsonaro. No dia 16 de outubro de 2019, antes do julgamento da questão da segunda instância, da prisão de segunda instância, o ministro Gilmar Mendes foi ao Planalto visitar, a convite do presidente Jair Bolsonaro, o presidente da República. No dia 20 de março desse ano, novamente o ministro Gilmar Mendes foi ao Planalto. O ministro Gilmar Mendes é o interlocutor do Executivo com o Judiciário. E naquela oportunidade, nessa última oportunidade, inclusive, afirmou que diversas vezes conversa por telefone com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Quando se iniciou, muito por causa do erro analítico do general Heleno, daquela história da apreensão do celular do presidente da República, que o ministro Celso de Mello tinha apenas enviado para a opinião do Ministério Público o pedido de um partido político, o ministro Gilmar Mendes faz a interlocução também com o general Pujol, chefe das Armadas, comandante-em-chefe do Exército. Ou seja, o ministro Gilmar Mendes, eu não sei, e aí é uma coisa que tem que ser analisada pelos cientistas políticos, se ele é político ou instado a sê-lo. Porque o ministro Gilmar Mendes, na história da questão de segunda instância e a prisão após a segunda instância, ele era um voto a favor da prisão em segunda instância. Quem criou todo este problema é o voto desse constitucionalista lá atrás. Ele ordena que se prenda depois da segunda instância. Mas começa um problema dentro da Lava Jato, nós nos lembramos qual, principalmente com o ministro Teori Zavascki, quando percebe-se uma atuação politizada de membros, como, por exemplo, a abertura de sigilos em período eleitoral. O ministro Gilmar Mendes muda a chave, vira a chavinha. Fala, opa, eu estava achando que era algo técnico e sério. Agora está acontecendo isso, principalmente na história do vazamento daquele áudio que, convenhamos, o conteúdo é gravíssimo, mas o ministro Sérgio Moro, de modo algum, poderia ter ouvido o áudio e ter publicado o áudio. Ele deveria ter ouvido, fechado, enviado para o Supremo Tribunal. Então, aí eu não me lembro bem se era com o ministro Teori ou já com o ministro Edson Fachin, que são dois ministros acima de qualquer suspeita. Então, há um problema, uma mudança de chave nessa história do ministro Gilmar Mendes e também há uma instigação dele para essa ação política, que é natural que exista o diálogo. Agora, eu vejo muito mal isso. Confesso, eu não gosto de ministros do Supremo sem aquela autocontenção devida. Para mim, a postura ideal, se você me permite, a postura ideal de um ministro do Supremo é o ministro Celso de Mello. Ele fala nos autos e ponto final, a não ser que alguém vaze uma conversa de WhatsApp, não é? Então, esse é um ponto importante. Agora, a atuação do governo é ruim para os militares no meio da pandemia? Esse é um ponto muito interessante. Você percebeu na nota de ontem, Gisele, que a nota dos militares, eles elencam uma série de questões que estão fazendo, eu até anotei aqui. 3.348 locais públicos descontaminados, um contingente de 38 mil homens, 728 mil cestas básicas que foram distribuídas. Mas você percebeu que o Exército não falou mais da tal da cloroquina? Eles não colocam, eles não elencam a cloroquina e o laboratório do Exército, que está sob investigação pelo TCU, eles não elencaram a cloroquina como algo ao combate ao vírus. E aí vem um segundo problema, que eu gostaria de colocar aqui no debate, Rafael, que é o seguinte: a nota
é uma coisa. Só que ao mesmo tempo que houve essa nota das armadas, muito bem confeccionada e elegante, ao contrário de espasmos de pessoas que, embora tenham cargos, não representam as armadas, vocês perceberam o que aconteceu no Supremo Tribunal esses dias? Em que o ministro Pazuello disse, contradizendo o presidente da República, que a cloroquina e a hidroxicloroquina não fazem parte dos protocolos do Sistema Único de Saúde? Por quê? No dia 20 de maio, o presidente da República disse no Twitter que, depois do ministro Taixe saindo, que haveria um novo protocolo, que é o que o ministro Pazuello assina, sobre o uso da hidroxicloroquina, no dia 20 de maio. E agora o ministro Pazuello nega que seja um protocolo. Então vejam que dois fatores interessantes. O presidente Jair Bolsonaro contaminado, fazendo propaganda do remédio produzido pelo amigo dele, que tem como acionista o maior líder mundial, que é sócio político dele. Deu sorte da minha caneta roxa? Eu roubei em casa. E o que combina com a sua gravata, Rafael? O roxo. Parece que nós combinamos. Nós temos essa situação e, que interessante, as armadas não falam mais da cloroquina. O ministro Gilmar Mendes cometeu um erro. As armadas já estão deixando de lado, já estão se afastando dessa atuação ruim nesse governo. Ocorre esse movimento, Gisele, de tentativa de descolamento das Forças Armadas do Ministério da Saúde, do governo, dessa questão da cloroquina? Eu não vejo. Essa questão específica do protocolo com relação à cloroquina, Tiago, isso foi dito logo quando da publicação dessa orientação. O ministro Pazuello esclareceu justamente, e há no site do Ministério da Saúde, toda uma explicação para o conceito técnico que foi de dia 20 e 21 de maio, né? Exato. Logo depois que ele assume, há então essa publicação, que é uma publicação para trazer conforto para os médicos. Nós, inclusive, chegamos a debater esse tema justamente porque houve esse esclarecimento. O protocolo é um documento formal que deve atender a uma série de critérios técnicos e que deve, principalmente, estar fundamentado em pesquisas científicas, o que não é o caso nem da hidroxicloroquina, nem de nenhum outro medicamento que vem sendo utilizado pelos médicos para o combate à pandemia. Isso porque ainda não foi encontrado, infelizmente, um medicamento que seja realmente eficaz, que traga uma solução única para o coronavírus. Então, nesse aspecto, esse protocolo, não é um protocolo, porque se protocolo Você entende qual é o problema? Essa confusão que eles exatamente, precisaria de estudos científicos, mas houve essa publicação porque já havia uma publicações anteriores, até quando a pasta era comandada pelo ex-ministro Mandetta, de utilização, de possibilidade de utilização da hidroxicloroquina como um dos medicamentos com possíveis resultados. E aí havia estudos incipientes por médicos brasileiros que defendiam que o uso na fase inicial da doença ele seria mais eficaz. Então, por conta disso, houve essa publicação. O Albert Einstein está bem de olho nisso daí. Pois é, houve esse estudo, há também médicos franceses da Universidade de Marseille que estavam envolvidos nisso justamente porque são pesquisadores profundos deste medicamento contra a malária, eles estudam a malária e por conta disso trouxeram essa medicação e por conta disso houve essa publicação do Ministério da Saúde. Isso foi inclusive alvo de muitas discussões porque o ministro não era médico, como é que ele fez essa publicação? Gisele, sabe qual é a crítica aí? Não foi nem o ministro Pazuello na época. Primeiro, eu não entendo por que o ministro Pazuello é interino até agora. Ou ele deveria ser efetivado ou não. Ele foi um bode expiatório do presidente da República. E é isso que me deixa particularmente, e você sabe, até pelos papos que nós temos fora do ar, o respeito que eu tenho pelas armadas. Sim. O ponto que eu coloco aqui é o seguinte, ele foi boi de piranha do presidente. O ministro médico falou, eu não posso assinar esse protocolo. O segundo ministro médico falou, eu não posso assinar esse protocolo. Ele coloca um general respeitável no Ministério da Saúde, que o que os militares têm de muito legal? A honra e o respeito hierárquico. Ele coloca um general onde ele dá a ordem para que seja feito um protocolo e anuncia como protocolo. E aí, esse é o problema, é a quebra da impessoalidade. O maior produtor de cloroquina é um bolsonarista roxo no Brasil, que tem como acionista da sua empresa
O presidente Donald Trump. O povo, da mesma forma, como não é mais bobo para a corrupção, o povo não é mais bobo para os favores aos amigos. A cloroquina, não existe nenhuma comprovação que ela funciona. Mas por que se dá ela e não se dá Novalgina? Porque também não existe nenhuma comprovação que funciona a Novalgina. Esse é o grande ponto. O porquê desse exercício diário aeróbico para se defender a cloroquina por esse governo. Isso é que é muito ruim. Esse é o ponto que o Exército, na nota, já não fala sobre os milhões de comprimidos, porque nós viramos também o lixo americano, né? Eles enviaram não sei quantos milhões de comprimidos de cloroquina para o Brasil, porque lá foi proibido. Se o presidente Donald Trump insistisse no uso da cloroquina, ele seria preso. A gente sabe como é que as instituições americanas funcionam. Ele joga esses milhões de comprimidos para o Brasil e nós não temos mais o que fazer. Aí a gente fica entre, é protocolo ou não é protocolo? Eu tomo a cloroquina, mas eu não tomo a cloroquina. A médica Nise, não sei das quantas, indica que, funciona. Qual é a prova que a senhora tem? Não, nenhuma, eu tenho certeza. Poxa, ciência é diferente de fé. As duas são muito importantes para nós humanos, mas são diferentes. Então, esse é um ponto muito importante. A razão da cloroquina. Por que ela não está na nota das Armadas de ontem? Se silencia. O que há de grave para o Tribunal de Contas da União estar investigando o laboratório do Exército, que nunca sofreu nenhum ataque político, jurídico, nada. Sempre foram de enorme dignidade no Brasil. O que está acontecendo que o governo está se distanciando dos militares nesse momento, ou os militares estão se distanciando desse governo? O ministro Gilmar Mendes fez uma análise, me parece, apenas temporalmente errada. Os militares já estão se afastando porque estão vendo que vai ter problema. O que a gente vai fazer com esses comprimidos, Gisele? Por que a cloroquina? Por que não outro remédio? Pois é, estudos brasileiros há com uma série de medicamentos e a hidroxicloroquina, ela apareceu justamente e foi uma discussão muito grande, não só no Brasil, em outros países. A própria OMS tem uma das linhas de estudo com a hidroxicloroquina e sua eficácia no combate ao coronavírus. Isso foi temporariamente suspenso por ocasião de uma publicação de um artigo científico que justamente contradizia a sua eficácia, ou seja, que afirmava que não havia eficácia. Depois, os próprios autores desse artigo retiraram essa publicação porque entenderam que não havia elementos suficientes para contradizer o seu uso. Mas, o próprio Estados Unidos, que rompeu com a OMS, já proibiu lá. E a OMS, então, volta a ter os estudos. Nos Estados Unidos, há uma defesa muito grande com relação a um outro medicamento, que é o Remdesivir, que foi uma decepção muito grande porque havia essa expectativa de que ele fosse muito eficiente no combate ao coronavírus e até agora os resultados demonstraram apenas que ele encurta em 4 ou 5 dias os casos mais graves de internação. Então, com relação à pandemia, infelizmente, todos os países estão nessa corrida por medicamentos, também pela vacina. O Brasil, inclusive, participa de 2 grandes pesquisas junto com laboratórios estrangeiros que já estão em fases avançadas de teste. Há, inclusive, médicos que estão se voluntariando para serem testados, para servirem como cobaias dos testes dessas vacinas. Uma atitude absolutamente louvável de todas essas pessoas. Nosso agradecimento, né, Tiago, a todos esses seres humanos que estão se submetendo a essa vacina experimental justamente para verificação se ela tem eficácia e aí a produção em série numa quantidade muito grande para todas as pessoas. Então, a hidroxicloroquina é um remédio seguro, é um fármaco usado para o tratamento da malária e de outras doenças e que foi ou vem sendo adotado. E aí o critério é do médico. Nós precisamos sempre ressaltar essa autonomia do médico para receitar o tratamento, porque é ele quem vai conhecer aquele paciente, quem vai fazer aquele histórico do paciente para fazer a aplicação. Mas, Gisele, isso é covardia com os médicos, porque se o médico receitar hidroxicloroquina e o paciente, mesmo que tenha assinado, e agora tem uma área nebulosa aí, né? Porque se existe orientação do governo,
O paciente pode agora começar a exigir tomar um remédio que não tem comprovada eficácia. Eficácia comprovada. Mas nenhum tem, né, Tiago? Gisele, olha o perigo que nós estamos falando para o público. Tomar um remédio em que não se sabe se é eficaz. Nós colocamos já aqui muitas vezes. Mas aí não toma nenhum? Tudo bem, mas toma o errado? Ué, mas não é o errado. Mas também não é o certo. Pois Gisele, a ciência é feita de positivo, não de negativo. Não, eu concordo, Tiago, mas o médico, ele assume justamente essa responsabilidade, não só nos casos de coronavírus, mas em todos os outros casos. Mas, Gisele, ele é a pessoa responsável pela adoção do procedimento. E não só a medicação, né, Tiago? Muitos casos... E se o paciente morre? Pois é, mas... A responsabilidade é do médico, é covardia. Mas É isso que eu estou falando, é covardia com o médico. Mas o governo não pode ter isso como política pública, Gisele. Os médicos adotam, inclusive, aqueles protocolos de responsabilidade em que eles prestaram todas as informações ao paciente. Isso porque, Mas que isso é uma mentira, né, Gisele? Você está doente, desesperado. Um doutor vem dizer, olha, não existe nenhuma comprovação, mas dá para tentar, qualquer pessoa toma. Claro, eu tomaria. Claro, Mas, sim. poxa, como política pública, a questão aqui não é o médico. A gente já debateu aqui algumas vezes sobre isso. Se o médico falasse tome, porque é um anti-inflamatório, tem capacidades, características anti-inflamatórias e tal, eu tomaria. Eu já falei isso. Outra coisa é como política de governo e instigação. Porque vejam, quem está instigando, importando, mudando o ministro para que se assine protocolos é o governo. Isso é irresponsável. O médico... Dentro da relação indivíduo-médico, o médico pode passar o que ele quiser, mas a responsabilidade é dele. E acho que até supera essa forma, né? esse canhoto de responsabilidade. Eu tenho muitos problemas com isso. Uma pessoa desesperada, ela tá nem aí para a responsabilidade, ela vai ouvir o médico. É a palavra do médico. Se eximir de responsabilidade o médico a partir de uma assinatura de alguém desesperado é um problema para o direito, a gente sabe disso. Agora, como política pública, milhões de reais, e aí um ponto que ninguém debate. O presidente está fazendo propaganda de laboratório mostrando a caixinha, Gisele. Isso viola a impessoalidade. Isso viola a impessoalidade. Os Estados Unidos mandou para cá todo o estoque de hidroxicloroquina deles. Ou seja, todo brasileiro vai ter que ter 4 vezes malária por ano para a gente acabar com essa quantidade. E nos Estados Unidos, os Estados Unidos comprou no mundo inteiro os estoques do Remdesivir. Olha que loucura que nós estamos falando. Nós estamos na mão de 2 pessoas que estão cedendo os interesses políticos nacionais aos laboratórios. O presidente da República investe no laboratório que faz hidroxicloroquina. Olha que loucura que nós estamos debatendo. Já é louco nós debatermos isso. Essa é a minha preocupação. Não é da relação paciente-médico. É das ações governamentais. E aí eu vejo como sintoma. O Exército não falar de hidroxicloroquina. O laboratório do Exército estar investigado pelo TCU. O ministro da Saúde, interino, um general do Exército, respeitável, afirmar para o Supremo que o que o presidente disse ser protocolo, protocolo não é. O Exército está dando tchau a essa linha de combate pandêmico. Pois é, Tiago, mas voltando ao debate original e justamente aquela famigerada palavra que gerou toda essa nossa discussão, que é genocídio. Então, a imputação de genocídio por um ministro do Supremo Tribunal Federal às Forças Armadas que estão diariamente... Ele não imputou, né, Zélia? Ele falou que não quer que as Forças Armadas entrem nisso. Foi o que eu ouvi, pelo que foi o que eu entendi. É menos relevante? Isso faz mais sentido e endossa o que o... Pois é, Tiago, mas o uso da palavra, seja ela de que forma for, é um uso absolutamente inadequado, num momento inadequado, e quem o expressa também o faz mais inadequado ainda. Então, só para retomar, justamente foi isso que me incomodou. Quer dizer, uma live
de um grupo com um viés claramente de defesa de interesses de investigados da Lava Jato, uma live que traz na sua pauta críticas nominais. Eles falam várias vezes em bolsonaristas, há até momentos ali em que riem entre eles e tal, e são jocosos. E me chamou a atenção pelo seguinte, Tiago, se é um grupo que defende prerrogativas dos advogados, por que não discutiram as prerrogativas dos advogados que estão tentando acesso aos autos dos inquéritos das fake news e dos inquéritos dos atos antidemocráticos e não estão conseguindo? Então, é uma prerrogativa seletiva. É prerrogativa para quem está no grupo, quem não está no grupo não tem a sua defesa de prerrogativa. Então, é uma defesa seletiva de um grupo seleto de advogados, só daquele grupo que participa, então, dessas discussões, deste grupo que tem esse viés de defender investigados e condenados da Lava Jato, de um grupo que se presta ao papel de colocar na sua página de abertura de que o ex-presidente Lula foi condenado sem provas, Tiago. Então, assim, realmente um ministro do Supremo participar de uma live de um grupo tão abertamente, escancaradamente, que defende, veja, o grupo pode defender o que quiser, sem dúvida nenhuma, tem a sua liberdade de opinião, que aliás é uma discussão que a gente tem sempre aqui, tem a sua liberdade de opinião, deve ter a sua liberdade preservada de manter este grupo ativo, essa rede social, com discussões e fomentando. Se a gente concorda ou não concorda, não importa, mas eles têm a sua liberdade garantida, devem ter, sem dúvida nenhuma. Agora, um ministro que precisa ser imparcial, ser isento, participar dessa live e fazer essas manifestações tão contundentes, criticar as Forças Armadas, que deram uma resposta absolutamente técnica, serena, quantitativa, não incluíram a hidroxicloroquina, incluíram outros quantitativos que estão adotando em combate à pandemia. Sim, também não incluíram, por exemplo, a questão da Amazônia, que é um outro ponto também de grande debate, que também está lá na página inicial deste grupo Prerrogativas. Então, uma live muito complexa, com pautas muito difíceis, com o ministro tomando posições. Ele chama, em dado momento, os procuradores, os promotores da Lava Jato, de chantagistas, fala, inclusive, que eles teriam interesse de usar o dinheiro daquela fundação que recuperou valores do exterior para darem palestras e, dessa maneira, usarem isso como manobra para se reembolsarem. Contrário. Fala que eles dinheiro do exterior para fazer a fundação para dar palestras. Pois é, justamente. O que foi um absurdo, um subterfúgio. Faz uma crítica nominal à juíza Gabriela Hart também, que teria assinado a transferência de parte dessa verba para o combate ao coronavírus. Enfim, o ministro traz isso tem que ser criticado, mas não por um ministro do Supremo. E a live é tão terrível que, ao final, eles falam, mas então vamos falar alguma coisa positiva aqui, vamos discutir algum assunto positivo, porque não tem nada de propositivo na live. São só 2 horas de críticas muito ferrenhas. Pois Eu queria fazer uma rápida pergunta a vocês aqui, começando pelo Tiago. Por que é que o ministro Pazuello ainda é interino e não é ou efetivado no cargo ou trocado por alguém em definitivo? Eu não sei, Rafael, mas isso é muito ruim. Primeiro, para um homem respeitável como o ministro-general Pazuello. É muito ruim para o país, que está totalmente sem direção no combate ao coronavírus. É como, acho que disse ontem o ministro Mandetta, e eu continuo chamando de ministro porque é da liturgia. As pessoas precisam entender isso. Nós nos acostumamos com 5 aviões caindo por dia. Vejam só, nós estamos discutindo aquela xarope daquela Sarah Winter, achando que está em Berlim em 38. Nós discutimos liberdade de expressão quando ela não é violada. Nós discutimos por uma semana, depois descobrimos que a discussão não era sobre a realidade, que a realidade eram ameaças, terrorismo, essas coisas. Nós estamos perdendo tempo no Brasil e nós não estamos discutindo a pandemia. Nós estamos deixando passar ao léu uma série de problemas muito sérios. Mais de 1.000 brasileiros estão morrendo por dia. Nós estamos no auge da pandemia. O que nós estamos fazendo? Vejam as políticas de prefeitos, governadores e do governo federal. Abriram os parques. Tudo bem, os parques é o menor dos problemas. Abriram tudo. No auge da pandemia, isso vai dar problema. Nós sabemos disso, gente. Curitiba já está com mais de 90% dos leitos ocupados. Curitiba foi uma das cidades que menos adotou o isolamento. Mais de 90% dos leitos ocupados. E uma cidade com enorme desigualdade social.
Curitiba. Então, vejam só o problema que nós estamos tendo. É ruim para o ministro da Saúde e ruim para o povo brasileiro. Que ele permaneça no cargo nessa incerteza. É um homem que tem no espírito o servir a pátria. Ele é um general. E também receber ordens do seu superior hierárquico, que é o presidente da República, comandante em chefe das Armadas. Mas é ruim para a história pessoal, e também isso vai refletir nas Armadas, que ele fique nessa situação, que seja efetivado no cargo, ou que saia, porque nós precisamos de um direcionamento. Nós não estamos levando a sério a pandemia, gente. 1.000 pessoas por dia, são 5 aviões daqueles que caíram na 23 de maio. São a cada um dos dias brasileiros está morrendo muito mais gente do que naquela barbaridade de Brumadinho. E nós estamos normalizando isso, discutindo liberdade de expressão, que nunca foi alvo. A retórica foi de que a liberdade de expressão era alvo desses problemas, nunca foi. O que havia era terrorismo, organização criminosa, porque você pode ser bolsonarista o quanto quiser. Planejar, ir atrás, ter as plantas de um prédio público para explodi-lo, até onde eu me lembro, isso é terrorismo. Está inclusive na lei penal. Então, são coisas diferentes. Nós não podemos banalizar. Okay. O brasileiro não é um número. Não é um número. São 1.000 pessoas morrendo por dia. E o presidente fazendo propaganda do laboratório do amigo. Gisele, por que é que o ministro Pazuello ainda é interino? Pois é, o ministro realmente ele deveria assumir a pasta. Agora, é curioso, né, Tiago? Temos competências concorrentes, temos prefeitos e governadores desde o início da pandemia, com autonomia para determinar como será o combate à pandemia. Temos todos os demais ministérios atuando em prol da pandemia, o Ministério da Economia viabilizando as verbas para transferência, o ministro da Infraestrutura, a ministra do Abastecimento garantindo abastecimento a todos, o Ministério da Defesa também garantindo a nossa proteção, nossas fronteiras, enfim, todos os ministérios atuando em prol da pandemia e genocida é o ministro da Saúde, o Pazuello, que está lá, o ministro Pazuello, atuando diariamente, que veio auxiliar o ministério, o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. E mais uma outra relação que se faz sempre, não você, Tiago, mas que nós lemos muito quando lemos notícias, é justamente essa relação do número de mortes e da responsabilização direta dessa ligação direta com o governo federal, que é justamente quem está viabilizando, quem está manifestando toda a sua preocupação com relação à manutenção da economia, com relação à manutenção da vida de todas as pessoas. Então, é muito interessante que essa crítica seja tão pontual, né? Então, todas as mazelas do coronavírus sempre tem um apontamento para o governo federal e agora o alvo é especificamente o ministro da Saúde, um apontamento absolutamente injusto. O ministro da Saúde e o Ministério da Saúde, todos os servidores que lá estão e que compõem o Ministério, estão atuando de forma absolutamente dedicada. O governo federal vem se esforçando, vem manifestando preocupação e tomando atitudes. E ninguém se preocupa, por exemplo, com os atos de corrupção que estão acontecendo no Brasil todo e que estão sendo investigados justamente por pessoas que estão desviando o dinheiro da saúde do governo federal em benefício próprio. Esses é que são os nossos inimigos. Então, é realmente de se pensar, será que estamos mesmo polarizados entre esquerda e direita? Tendo a achar que não. Eu acho que a nossa polarização é uma polarização diferente. São os brasileiros que querem um Brasil que funcione, os brasileiros que amam o nosso país e os brasileiros que atuam contra o Brasil, que torcem pelo vírus, que fazem apologias à morte do presidente da República, que comemoram o fato do Brasil ter sido contaminado, porque assim o Estado será valorizado, e outras tantas manifestações
manifestações que absolutamente não contribuem em nada para a evolução do nosso país. Então, o que nós precisamos é dar mais voz a todas essas pessoas, a esses brasileiros que estão atuando em prol do Brasil. Nós precisamos defender o nosso país desses maus brasileiros. Nós estamos divididos entre bons brasileiros e maus brasileiros. E esses maus brasileiros, eles precisam ser, sim, investigados, eles precisam ser, sim, punidos, eles precisam ser, sim, condenados. E aí a atuação do judiciário é extremamente relevante. De um judiciário absolutamente imparcial, absolutamente isento e que se contenha em falar nos autos e não em falar fora dos autos, muito menos manifestando opiniões que em nada contribuem para a evolução, para a melhora do nosso país. Bom, nós vamos então para os argumentos finais aqui do nosso debate desta manhã de segunda-feira, começando pela Gisele. Obrigada, Tiago. Obrigada, Rafael. Hoje nós comemoramos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E esse é um momento para olharmos para as nossas crianças e para os nossos adolescentes que vêm enfrentando com muita dificuldade, até de compreensão da complexidade do que é uma pandemia. Se para nós adultos, se para nós especialistas, até mesmo para os médicos, para os cientistas, está tão difícil de compreender qual é o tamanho desta pandemia e de antever quais são os problemas, as consequências absolutamente nefastas que advirão deste momento que em breve esperamos viveremos de pós-pandemia, que esperamos que em breve venha um medicamento, que venha uma vacina e que possamos trazer este momento de pandemia para um livro de história, para um episódio triste na nossa história e consigamos seguir em frente. Neste momento, vamos olhar para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Eles têm manifestado muita dificuldade, por exemplo, com relação à educação. Não estão indo às escolas, não estão indo às creches, estão presos em casa, muitas vezes limitados a telas, a televisão, um excesso de exposição a todas essas mídias eletrônicas que também compromete se usados em excesso, se expostos em excesso a essas crianças e principalmente, mais uma vez, trazer a preocupação com relação à violência doméstica, com relação ao aumento de consumo de álcool e drogas neste momento de pandemia. Vamos entender, valorizar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma norma cogente, é uma norma erga omnes, que nós precisamos, neste momento, olhar para as nossas crianças e para os nossos adolescentes, que são, em verdade, o nosso futuro. Fica aqui os meus parabéns pelos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora os argumentos finais do Tiago Anastácio. Tiago? Obrigado, Rafael. Obrigado, Gisele. Tiago. Eu gostaria de lembrar o que a CNN fez no dia 20 de maio do presente ano, 2020, quando a Tainá Forlan afirma e traz a público a notícia, confirmada evidentemente, que o ministro Pazuello assinou um protocolo indicando a cloroquina e indicando para pacientes leves do SUS. E na casa de 450 miligramas de cloroquina de 12 em 12 horas ou 400 miligramas de sulfato de hidroxicloroquina de 12 em 12 horas. Um protocolo. O presidente da República, nesse mesmo dia 20 de maio de 2020, afirma no seu Twitter: hoje teremos novo protocolo sobre a cloroquina pelo Ministério da Saúde. Uma esperança. O Supremo Tribunal Federal, a partir de uma ação, pediu ao Ministério da Saúde que explicasse se, sem nenhuma base científica, um medicamento entrou nos protocolos do Ministério da Saúde. E a resposta do ministro Pazuello, aos 19 de julho desse ano, foi que não há um protocolo. Nós precisamos analisar isso. Nós não podemos mais deixar passar batido contradições que são dignas de crimes de responsabilidade. Do que se trata a ciência? Como estamos tratando ela no Brasil? Esse assunto é sério. Não existe debate se 2 mais 2 é 4.
Nós podemos debater política, nós podemos debater ciências humanas, mas 2 mais 2 é 4. Nós não podemos pegar um artigo nos rincões da internet e falar, veja, a democracia existe, há uma opinião contrária. Não, não é assim. Um artigo que fala 2 mais 2 é 5, quem assinou foi o senhor Paulo Maluf. Não nós. Ciência é ciência. 2 mais 2 é 4. Obviamente que quando estamos falando de seres humanos, de jogos das ciências humanas, como política, até mesmo como economia, que é matemática exata, mas existe todo um jogo político ao redor, isso é uma outra coisa. Agora, ciência é ciência. Se não existe prova que funciona, não funciona para curar. Porque o objetivo, e aí se perdeu, Rafael, o objetivo de um remédio é curar. Eu agradeço ao Tiago Anastácio, a Gisele Soares e lembro que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.